Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas! Chegamos no nosso dia 164 de 365 dias. Hoje nós vamos ler Salmo 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Então, se você chegou aqui e nem sabe o que está acontecendo, nós estamos lendo a Bíblia em um ano. A gente normalmente lê 3 capítulos, mas Salmos a gente está dobrando aí, tá lendo 6. Tô tentando não deixar os áudios tão longos, porque são tantas informações, mas super recomendo você começar com a gente lá em Gênesis também. A gente tem uma playlist, o link tá aqui embaixo desse vídeo. Já aproveita e me segue, curte esse vídeo, compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Sempre há tempo e Deus tem falado muito com o nosso coração. A gente vai começar hoje com uma oração de abertura e vai dar início na nossa leitura. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo, já trazendo esse momento onde a gente vai nutrir o nosso coração. Respira fundo, Senhor, nosso Deus. Agradecemos por mais um dia, por mais este momento na tua presença. Que a tua palavra hoje encontre um coração fértil dentro de nós. Nos ensina a confiar em ti nos dias bons, nos dias desafiadores e também a descansar no teu amor e lembrar que o Senhor é o nosso refúgio em todas as situações. Fale conosco, nosso Pai amado, hoje, fortaleça a nossa fé e queremos te ouvir hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então, Salmo 31. Em ti, Senhor, me refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, se minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conhece a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, desde-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, a vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na tua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal e não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mais que os ímpios sejam humilhados. E calados fiquem no Sheol, sejam umedecidos e seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens na tua habitação os proteges, das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. Quando eu estava numa cidade cercada, alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amém, Senhor, ó Senhor, todos vocês, os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês me esperam no Senhor. Gente, que bonito, né? Que bonito, que lindo o Salmo 31. A gente vê
que Davi aqui, ele passa por um momento muito desafiador, difícil mesmo, mas mesmo assim, ele só escolhe confiar em Deus e seguir. Então aqui a gente vê essa frase, esse versículo, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito. E a gente vê aqui que tudo, tudo mesmo, nossas preocupações, medos, angústias, vamos entregar, né, a Deus, porque sim, o Senhor é nosso abrigo nos dias de aflição, nos dias de luta, nos dias de estresse, nos dias de tudo, de angústia. E essa é a confiança em Deus, né? É entregar tudo isso para Ele. Isso traz muita paz para o nosso coração. Lembra um pouco da aula de ontem, né? Da leitura de ontem. Fala muito sobre esse Deus é o nosso refúgio, é onde a gente tem que ir. Então, independente de como você está, você sabe para onde ir. Aqui no Salmo 32 fala assim, ó. Como é feliz. Ai, deixa eu ver aqui. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Gente, Salmo 32, né? Fala sobre perdão, sobre a gente perdoar mesmo. A alegria, eu acho, da vida, ela vem quando a gente não guarda esse peso, sabe? A gente precisa aprender sobre isso, sobre o perdão. E eu acredito também que aqui mostra que quando a gente guarda os erros que a gente comete, né, vai jogando ali para debaixo do tapete, ou colocando tipo pedras dentro da mochila, isso vai pesando a nossa vida. E quando a gente confessa os nossos erros, quando a gente pede perdão, isso traz muita cura, muita liberdade. Até mesmo nos nossos processos terapêuticos, a gente olha muito para essa parte, né, do perdão, do arrependimento, né, de tudo que a gente vai carregando, porque esses são os nossos processos de cura. Quando a gente confessa, a gente está praticamente se curando e se libertando de algo que já não cabe mais. E é interessante que Deus, ele não vai te condenar por um erro, pelo que você fez, pelas coisas, né, de ruim que aconteceram na nossa vida. Pelo contrário, Deus, ele quer que a gente se restaure e comece de novo. É como se ele desse oportunidades para a gente conseguir, para a gente seguir a nossa vida. Então, gente, que fique hoje essa mensagem, tá? Que confessar os nossos erros para Deus não vai te afastar dele. Pelo contrário, vai te aproximar ainda mais. Isso pode ter certeza. E o perdão, aquilo que você não está conseguindo perdoar, ou né, tá carregando esse peso, lembra que o perdão ele vai te trazer muita leveza para tua alma. Então, essa leveza que você está buscando é uma busca que você precisa tomar atitude e começar a ter coragem. A paz que a gente quer é a decisão que a gente não consegue tomar. Então busque isso, tá? Busque olhar para essas partes, né? Se tiver pesado, o porquê que você não tá conseguindo. E coloca para Deus.
Leva isso para ele. Ele vai te ajudar a seguir em frente. Amém? Vamos para o Salmo 33? Que bonito, né? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, ao que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade do aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos aos céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar, nem só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército e nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança da vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança do seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e na nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como esta em ti a nossa esperança. Ai, gente, aqui é tão bonito que quanto mais vai passando o salmo, mais a gente vê como Deus está no controle de tudo, mais a gente vê a fidelidade, o amor e o poder que ele tem. Então aqui Davi lembra que os planos humanos da gente, né, vai falhar. Muitas vezes vai falhar muito. Mas os planos de Deus, eles permanecem para sempre, gente. E eu sou... É muito interessante, porque é a minha experiência, né? Eu fiz esse vídeo, tá lá nas minhas redes sociais, da carta que eu escrevi da Camila para eu ler depois de 7 anos. Foi um momento tão especial, assim, quando eu comecei a ler, eu senti aquela energia da Camila de 7 anos atrás, com tantos desejos, tantas coisas que ela queria e muitas coisas nada aconteceu. E eu vejo que os meus planos, eles vão falhar. Muitas vezes vão falhar mesmo. E eu tive essa experiência e foi muito bom escrever. Eu nunca tinha passado por isso, né? De falar comigo do futuro e ver que muitas coisas não aconteceram, mas Deus fez realizar coisas maravilhosas e que eu tenho certeza que vão permanecer na minha vida e outras coisas maravilhosas também vão acontecer. Eu acho que é tudo um passo a passo, né? Mas o mais importante é a gente confiar sim nos planos de Deus e que a esperança em Deus, ela nunca é em vão. Nunca. Que Deus, o que Ele tem pra gente, o que Ele planeja, vai permanecer sempre firme na nossa vida. Vamos seguir aqui pro 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Porém, provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas o que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem.
Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tripulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por suas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ai, gente, nossa, vai passando, eu vou ficando assim, ai, tão perfeito, né? A gente vê que Deus tá do nosso lado e principalmente daqueles que têm um coração ferido. Ai, gente, é tão bonito, né? Porque fala aqui, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Gente, esse salmo, Deus se aproxima mais da gente. Deus se aproxima dos que estão feridos. Então, a gente não tá sozinha. Essa lágrima que você derruba todo dia, se bobear, ela não passa despercebida por ele. Não passa. Ele tá ouvindo e sentindo o teu coração. Gente, a presença de Deus na nossa vida, ela traz algo tão especial, tão restaurador. É um colo, é um abraço. Eu acho que assim, ler a Bíblia todo dia pra mim tá sendo assim, tá muito desafiador. Eu não tô conseguindo encontrar ainda uma rotina pra, né, depois que eu entrei em Salmo. São tantas informações que eu vou assimilando, mas esses momentos que eu tenho, independente da hora, de como tá sendo, nossa, eu vou sentindo a minha vida como se ela fosse, não sei, uma pluma. Vai tudo fluindo como tem que fluir. Eu sou muito grata por tudo que a vida tá fazendo. Em cada segundo, cada dia é um novo, cada dia eu sou muito grata, coisas diferentes estão acontecendo. Quero trazer muitas novidades para vocês, mas eu tô esperando o momento certo para poder falar sobre isso. E eu tô assim só ouvindo do meu coração essa nova fase da minha vida. Ai, vamos para o 35 então? Defende-me, o Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados. Aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha ao vento. Quando o anjo do Senhor o expulsar, seja a vereda dele sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir, já que nem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presas pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles, livras as necessidades e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que eu nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuraram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com o jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e prateando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas, quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio. Rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam a minhas custas. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas.
contra os que vivem tranquilamente na terra, com a boca escancarada. Riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor, acorda, desperta, faça-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo, faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pense, era isso que queríamos, nem me digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que me divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem o prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Gente, aqui no capítulo 35, Davi pede que Deus o defenda das injustiças e dos ataques que eles estavam passando, que ele estava sofrendo ali, né? Então a gente vê que a gente vai passar por muitas batalhas espirituais, muita coisa, mas nem toda a batalha precisa ser travada por nós, parada, porque Deus é o nosso defensor, ele vai estar ali, mas a gente precisa confiar. Então esse Salmo 35, ele mostra que a gente precisa confiar todos os dias, porque Deus vai estar ali cuidando da gente, independente dessas batalhas espirituais. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo passa por uma, todo momento. E como que a gente alimenta? Como que a gente alimenta o confiar da nossa vida? E a gente pensa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir sair disso? Será? Se a gente se questionar tanto, é aí onde a gente não vai conseguir fortalecer esse confiar de que Deus está cuidando de tudo. Né? E olha aqui, para a gente finalizar, no Salmo 36, ele fala assim, ó: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeitou o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis, como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio às sombras das suas asas, eles se branqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permita que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de se levantar. Gente, o Salmo 36, essa parte aqui, ó. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Gente, Deus é muito amor, não tem limites mesmo. Vai existir maldade humana, mas também existe a grandeza do nosso Deus amado. E Ele é esse amor incondicional que a gente precisa preencher o nosso coração. O amor de Deus é muito maior do que as nossas falhas, do que os nossos erros, do que tudo que acontece na nossa vida. A misericórdia se renova todos os dias. A misericórdia de Deus. Então, fique tranquila, descanse no Senhor, confia, é seguro, né? O amor de Deus é um lugar seguro para a gente poder descansar, para a gente poder tranquilizar o nosso coração, conseguir colocar a cabeça no nosso travesseiro e agradecer por todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. Teve até uns dias de uma aula aqui que a gente falou muito sobre isso, né? De como Deus tem livrado a gente de muitas coisas e cuidado em todo momento. Nós somos a prova disso. Amém? Meninas, gratidão por hoje, gratidão pela sua escuta atenta. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo mais 6 capítulos. Então, amanhã eu volto e falo com vocês aqui. Gratidão e eu vejo vocês amanhã.